A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. E hoje aqui estou voltando, para trazer uma palavra da parte do Senhor que Deus tem preparado neste dia, para compartilhar e assim estar ministrando aos vossos corações. Já quero deixar o meu agradecimento a todos, Quero que o Senhor venha continuamente estar realizando sobre as vossas vidas, trazendo uma chuva de bênção, levando cura, libertação, salvação, mudança de vida, porque esse é o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo, é transformar vidas, fazendo-se revelar, para com a humanidade, demonstrando o seu amor e a sua graça. E hoje eu trago, mais uma palavra que assim o Senhor me concedeu e está compartilhando, compartilhando com vocês que têm acompanhado os vídeos, que têm estado de contínuo, me ajudando através das suas inscrições, os seus compartilhar, e assim Deus vai sendo glorificado, Deus vai sendo apresentado para com aqueles que ainda não ouviram, aqueles que se encontram em uma situação que não podem ir, a um templo ouvir. Mas nós nos dispomos, através da nossa vida, para ser um canal de bênção na vida daqueles a quem o Senhor nos direcionar, Então eu louvo a Deus, glorifico ao nome do Senhor e hoje aqui estou, para compartilhar mais um vídeo, amém? E hoje eu trago uma palavra que se encontra num Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, o seu capítulo 1, e assim vamos estar lendo alguns versículos, Vamos estar lendo algum versículo, que o Senhor Deus venha, trazendo entendimento aos vossos corações, da mesma forma venha me usando, com a sua graça, para que a palavra a qual será ministrada possa ir de encontro e assim realizando os propósitos do Senhor, para com as vossas vidas. Amém? Então, vamos ler, em Evangelho segundo escreveu Marcos, o seu capítulo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aleluia. Toda a região da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desamarrar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia, meus queridos, nesse texto ao qual acabamos de ler, ela faz menção de um personagem, de uma pessoa, que
teve uma grande importância no ministério de Jesus, né? Uma pessoa ao qual teve como que eu posso dizer assim, um propósito muito grande no ministério de Jesus. Chama-se João o Batista. Aleluia. Dando-se justamente ele por ser primo de Jesus, ao qual eles nasceram quase no mesmo tempo, quase no mesmo período, né? João Batista nascendo primeiro, né? E tendo alguns meses de diferença. Mas o que o Senhor hoje traz ao meu coração e ao seu coração é que por esse homem, né, esse servo de Deus, ter sido tão importante no ministério de Jesus, com uma missão importantíssima, privilegiada, aleluia, porque dele, aleluia, foi profetizado através do profeta Isaías. Nenhum dos seus apóstolos, após Jesus ter escolhido, ter chamado, teve uma referência voltada no Antigo Testamento. Mas este homem, João Batista, teve. Então vemos o quão importante se tornou a vida deste servo de Deus. Mas uma coisa, algo assim, chamou-me a atenção, atraiu meus olhares e me fez refletir. Porque, por mais que ele seja uma pessoa que foi já profetizada no Antigo Testamento da sua chegada, qual seria a sua missão, o que ele haveria de fazer, pouco se fala de João Batista. Pouco se descreve a respeito da sua trajetória. São poucos textos que falam dele. E vemos que o seu ministério foi algo assim relâmpago. Quando pegamos os textos bíblicos, vemos que o relato são apenas esse. Ou quando ele surgiu batizando, ou falando dos seus trajes, de como ele era, de como ele andava, o que ele fazia. E tão somente após a sua obra concretizada, ao qual ele batizou Jesus, que esse foi a missão, preparar o caminho do Senhor para a chegada dele, né? Já preparando os corações, levando a palavra de arrependimento, né? Batizando na água, mediante a confissão daqueles que ali iam a ele, se arrependendo e confessando seus pecados, preparando o caminho para a chegada do Senhor. E após isso, vemos o relato dele preso. Ele sendo preso, sentenciado à morte, né? Mediante ele falar, profetizar, pregar a palavra de Deus, que era uma palavra forte, uma palavra de confronto mesmo, para com o homem, combatendo o pecado. Então a sua pregação era uma pregação forte, dura, aleluia, mas justamente para trazer o arrependimento, para que o homem entendesse a necessidade do seu arrependimento, daquilo que agradava a Deus e daquilo que não agradava. João, ele veio exclusivamente para cumprir este propósito, aleluia. Então é nesse cenário ao qual hoje o Senhor prepara para trazer aos vossos corações, que eu quero citar alguns pontos que podemos fazer menção e também trazer para com as nossas vidas hoje. Porque quando vemos a história de João Batista, de nada poderíamos hoje dizer assim que era fantástico. Porque num relato ele era apenas um homem simples, que pregava a palavra de Deus. A Bíblia não conta nenhum milagre que ele fez. A Bíblia não conta que nenhum tipo de prodígio ele realizou.
Então, se trouxermos para o tempo de hoje, meus amados, olhando esse cenário, olhando essas evidências que a palavra do Senhor fala, cita, talvez se fosse o tempo de hoje, João fosse um servo, fosse um instrumento do Senhor frustrado. Como assim? Porque ele veio com esse propósito, exclusivamente preparar o caminho para o Senhor. Aleluia. Ele veio exclusivamente para estabelecer a chegada do Senhor, fazendo-se apresentar para com a humanidade. E vemos, meus amados, que a Bíblia nos relata que desde o ventre da sua mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo. Então o Senhor já havia feito sobre a sua vida, enchido ele do Espírito Santo para cumprir exclusivamente esse propósito. Louvado seja Deus. Então isso nos traz justamente um entendimento de que hoje, por muitas vezes, nós temos esperado, nós temos por muitas vezes condicionado a obra do Senhor em apenas pontos, em apenas situações que teria que estar acontecendo. Mas por isso que nós entendemos, aleluia, quando o próprio João Batista, ele fala aqui, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele sabia qual era o seu papel, ele sabia qual era a sua missão, que o importante não era ele, que a referência não era ele, aleluia, que o alvo não era ele, mas sim Jesus. Então a sua vida foi uma vida possivelmente solitária. Foi uma vida ao qual ele vivia por muitas vezes só. Eu falo só no sentido humano. Porque a sua caminhada foi através do deserto, foi pelo deserto pregando a palavra de Deus, a palavra de arrependimento. Nem as suas vestes eram vestes que traziam encantamento a ninguém, eram vestes simples. O seu alimento era alimento simples, mas sustentado por Deus. Que nos traz justamente que a evidência em nossas vidas não tem que estar em nós, tem que estar em Cristo. O alvo da nossa vida não tem que estar em nós, tem que estar em Cristo. Tudo em nós tem que levar a Cristo. Ele não atraía ninguém para ele. Ele não atraía ninguém para que ela estivesse junto dele. Não, ele trazia para o arrependimento, mostrando o caminho do arrependimento, da salvação e do reino de Deus. Mas hoje, quando nós analisamos, nós vemos que, de certa forma, se perdeu essa essência. Que hoje, muitas vezes, o que tem que atrair somos nós. A referência muitas vezes tem que estar em nós e não em Cristo. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa estética, nós nos preocupamos com a nossa aparência física, para chamar a atenção, para impactar. Porque nós queremos, de certa forma, sermos uma referência. Mas João Batista não. João Batista veio na sua simplicidade. João Batista veio de uma forma simples. Porque a evidência não iria estar nele. A referência não iria estar nele. Ele apenas estava cumprindo a vontade do Senhor. E hoje nós, como igrejas, como escolhidos, como separados, muitas vezes tem se perdido o foco. Tem se perdido o alvo, que é Jesus. Porque muitas vezes nós queremos brilhar. Nós queremos ser referência. Nós queremos sermos aplaudidos. Nós queremos ser vistos. Quando quem tem que ser visto é o Senhor Jesus. Eles têm que ver Jesus em nós. Nós temos que ser espelho do Senhor.
e não será estrela. Então precisamos voltar a essa essência, é pregar a palavra verdadeira, a palavra de salvação, a palavra de arrependimento. Hoje não ouvimos, pouco se ouve. É mais palavra para ir de encontro ao ego do ser humano, de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar. E pouco se fala da palavra de arrependimento. João Batista, nele não pensou em nenhum instante de sair do foco, do objetivo, que é salvação. Então temos que usar da simplicidade que o Senhor nos dá. Aleluia. Cada um de nós queremos ser mais estrela, mais importante, mais indispensável. Por isso que ele mesmo fala que eu diminua cada vez para que o Senhor cresça. Então, quanto mais ele ficasse no anonimato, o importante era que o Senhor fosse revelado. Hoje fazemos o inverso. Até nós cantamos que eu diminua para que ele cresça. Mas aonde nós estamos diminuindo-se? Em que parte nós estamos diminuindo e o Senhor crescendo em nossas vidas? Quando ele falou isso foi justamente porque ele viveu essa palavra. Ele queria cada mais vez ficar pequeno diante do Senhor, mas o nome dele ser engrandecido. Não importando o que acontecer, não importando se iam aceitar ou não, que chegou ao ponto dele ser preso e morto pela palavra do Senhor. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E o Senhor cresceu no ministério dele. Porque onde ele passava, ele falava do Senhor, ele falava do reino, ele falava do arrependimento, ele falava do alvo. Ele não falava dele. E quando ele falava dele, ele falava, eu sou o pequeno. Aleluia. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. Onde está esse sentimento hoje em nossas vidas? De nós diminuirmos. E o diminuir na presença do Senhor é isso que João Batista fazia, a sua obra. É fazendo a obra do Senhor, porque quando nós fazemos, nós estamos nos submetendo a Ele. Nós estamos nos diminuindo diante do Senhor para que o nome dele cresça. Será que nós temos nos diminuído mesmo? Será que nós temos sido realmente uma voz apenas? Então que vamos refletir neste dia de hoje. Talvez se João Batista hoje viesse pregando da maneira que ele pregou, fosse apedrejado, fosse expulso das congregações, fosse taxado como um homem de palavras duras, sem coração, acusador, apontador. Mas justamente aqueles que mataram a João, que pediram a sua cabeça, é porque eles não queriam aceitar a verdade, porque a verdade confrontou eles. Eles sabiam que ele estava errado e João estava certo. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. E entramos com a desculpa de que não julguemos. Não é julgar, é anunciar o reino do Senhor, o arrependimento, porque a palavra tem que me confrontar, tem que nos confrontar. Se a palavra já não está mais me confrontando diante dos meus erros, é porque eu já perdi o temor do Senhor. É porque eu já quero viver a minha vontade, eu já não quero mais que o Senhor cresça em mim, quero eu crescer.
Quero eu estar por cima e não descer na presença do Senhor. Reconhecer que eu diminua cada dia mais diante do meu Senhor, anunciando a sua palavra como ela é. Não é pelas minhas vestes, não é pelo que eu como, mas é pelo que eu vivo do Senhor. Louvado seja Deus. É uma palavra dura, é uma palavra forte, mas ela se faz necessária em nosso tempo de hoje. Porque a palavra dura, a palavra de conserto, a palavra que nos transforma já não está sendo mais aprazível aos olhos. Não temos mais tolerância de ouvir. Nós mesmos já criamos um bloqueio. Porque nós já estamos convencidos de nós mesmos. Mas João Batista, ele ia e falava e pregava a todos aqueles que chegavam. E o que era errado, ele falava que era errado. O que era para se consertar, ele falava que era para se consertar. E assim é na minha vida e na sua vida. Precisamos receber de bom agrado a palavra do Senhor, para que haja mudança na minha vida e na sua vida. Porque é palavra de salvação. É palavra de transformação. Então não podemos viver apenas preocupado com as nossas estéticas, de como vamos nos apresentar, de que maneira, que a palavra ela é viva, ela é aberta. Ela tem que ser pregada como ela é, sem arrodeios. Aleluia. Porque a nossa geração está desta forma, já não suportando a sã doutrina, já não suportando a palavra do Senhor, mas dando mais ouvido a espíritos enganadores, que têm aparência, que até parece ser de Deus, mas é engano. E por falta de não ter esse discernimento, muitos têm caído neste engano, se convencendo a si próprio de que está bom, de que tem que ser assim mesmo. Mas João Batista não. Ele perdeu a cabeça. Ele foi decapitado por pregar a verdade, por combater o pecado, por apontar o pecado, de onde era necessário a correção. Mas não quiseram ouvir, não quiseram dar crédito, acharam melhor calar. E hoje muitas vezes acontece conosco. É melhor calar, não dar oportunidade para falar. Não tenho tempo para ouvir, porque se eu não ouvir, meu coração não me condena, para mim está tudo bem. Mas aí nós estamos tentando matar a verdade do Senhor para vivermos na nossa mentira. Aleluia. Mas João Batista foi até o fim. Ele foi até o fim. E em nenhum momento ele se frustrou do seu ministério. Ele cumpriu. A Bíblia não relata nenhum milagre dele, diferente depois os que vieram após ele. Pouco se fala dele, mas foi um ao qual teve um dos maiores propósitos estabelecido no plano da salvação, porque ele que preparou o caminho do Salvador. Aleluia. Então por isso não venhamos nos preocupar como estamos. Até parece que o nosso ministério não acontece nada. Muitas vezes até nós nos entristecemos, porque muitas vezes queríamos fazer alguma coisa e não acontece.
É porque o Senhor tem um propósito diferente na minha e na sua vida. O Senhor nos preparou para um propósito específico. Não podemos nos frustrar. João não se preocupou em curar. João não se preocupou em ressuscitar. João não se frustrou porque não fez nenhum milagre. Mas ele se alegrou porque fez o propósito. Enquanto ele estava preso, ele mandou um dos seus discípulos falar, vai ver se, pergunta para Jesus se era ele mesmo, ou se devemos esperar outro, porque ele tinha convicção da obra que ele fez. Posso não ter curado, posso até não ter expulsado nenhum demônio, mas eu cumpri meu objetivo, que foi anunciar o reino de Deus. Às vezes Deus me chamou para isso. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo distribui dons. Foi dado a todos o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Mas conforme aquilo que ele distribuiu. Então que nós vamos buscar em Deus qual o propósito, qual o objetivo que ele tem, qual o chamado que ele tem sobre nossas vidas. Porque uma coisa é importante que temos que fazer. O que ele entregou na nossa mão, temos que fazer. O que ele pôs na minha mão e na sua mão para fazer, temos que fazer. João Batista cumpriu o tempo certinho, a caminhada certinha. Porque o Senhor já tinha preparado ele para isto. Então que nós hoje venhamos entender que o Senhor nos chamou para uma obra e ela tem que ser realizada. Se Ele te chamou para ser homem, mulher de oração, ore. Se Ele te chamou para se dedicar à consagração, consagre. A pregar a palavra, pregue. A louvar, louve. A orar, interceda. Use o dom que foi lhe entregue. Porque é através dele que o Senhor vai realizar as suas obras. Aleluia. E não se frustre. Porque se de repente algum dom não chegou até a mim ou a você, mas Deus nos capacitou com outros dons. E é desse dom que Ele nos deu que nós temos que fazer a obra. Cada um. Aleluia. Então que venhamos compreender. João foi simples. Sua pregação era simples, mas com autoridade. Então que tenhamos, busquemos no Senhor a autoridade da palavra. Falar a palavra conforme ela é. Não se preocupando quem vai aceitar ou não. Se vai ser aplaudido ou não. Porque é onde entramos aquela palavra, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nosso ministério, em nossa vida. Que nós fiquemos lá no anonimato, mas que olhem e vejam Cristo. Porque isso foi a finalidade de João Batista. Apresentar Cristo Salvador. E ele o fez com excelência. Então, essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração para estar compartilhando, porque talvez alguns nesse momento se encontrem nessa situação, frustrado por alguma coisa, achando que o Senhor não realizou a obra. Deus, o Senhor está trabalhando, mas busque nele qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado. E faça. Conforme for fazendo, o Senhor vai acrescentando
sobre nossas vidas. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor deixou para os nossos corações, que venhamos perseverar, buscar, não olhar para a nossa aparência, não olhar para de que forma estamos, a nossa estética. Porque quanto mais nós ficarmos no anonimato e apresentar o Senhor Jesus, mais nós seremos bem-aventurados do Senhor. Agora, quando o homem começar a aparecer mais, querer aparecer mais do que Jesus, aí o objetivo, o alvo está fora de foco. Não é o homem, mas é o Senhor Jesus. Amém? Então fica essa palavra para os vossos corações, que Deus abençoe a cada um, né? Que o Espírito Santo continue revelando, ministrando e transformando as vossas vidas para caminharmos conforme a vontade e os propósitos do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.